Queridos, abra a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nós estamos aqui nessas quartas-feiras falando sobre qual deve ser a nossa atitude diante da guerra que nós vivemos. Nós estamos em guerra, amém? Nós estamos em guerra. Nós temos o mundo como inimigo, nós temos Satanás como inimigo e temos nós mesmos como inimigo. E hoje nós vamos falar sobre uma situação que aflige 100% das pessoas que estão aqui. Do mais novinho ao mais velho. Acredito que o mais novinho aqui seja o netinho do nosso irmão Silvino, filho do Fábio e sua esposa. E o mais velho eu não vou falar para não expor ninguém, né, irmãos? Mas aflige a todos. Nós vamos falar sobre pecado. Essa luta diária, contínua, que eu e você travamos contra o pecado. Meus irmãos, a gente vê aí fora várias e várias fórmulas de como atingir vitória, de como conquistar algo em Deus, de como ser vitorioso, de como conquistar isso e aquilo outro. Só que quando eu vou para as páginas da Bíblia, eu entendo que a única coisa que me impede de se achegar a Deus e viver o que Ele tem para mim, a única coisa que traz derrota sobre a minha vida é o pecado. Pastor Paulo Júnior, ele chega a dizer que o pecado ele não sossega enquanto ele não tira tudo do ser humano. E é verdade. O pecado ele começa destruindo sua família, aí depois ele destrói a sua vida financeira, aí ele destrói a sua vida profissional, a sua vida espiritual, e ele não para enquanto ele não destrói tudo. Acredito que a maioria de nós aqui conhece alguém que perdeu tudo por causa do pecado. Eu conheço pessoas que perderam tudo por causa do adultério. Eu conheço pessoas, e você também deve conhecer, que é uma situação mais comum, pessoas que perderam tudo por causa do alcoolismo. Pessoas que tinham tudo e perderam por conta do pecado das drogas. Pessoas que perderam tudo por causa do pecado da falta do domínio próprio, que também é um pecado. Pessoas que não têm amizade, pessoas que não conseguem cultivar outras pessoas à sua volta, porque são arrogantes, são soberbas e perdem o melhor de Deus. Falo uma coisa para vocês, queridos, muitas são as lutas, alguns inimigos, muita coisa nós vamos enfrentar, mas o pior deles é o pecado. O pecado não vai parar enquanto ele não roubar tudo de você. O pecado não vai te dar paz enquanto o teu fôlego de vida não terminar. Mas em nome de Jesus, eu e você vamos aprender hoje, à luz da palavra de Deus, como vencer esse inimigo. E mesmo que ele já tenha derrotado algo na sua vida, mesmo que ele já tenha matado algo na sua vida, Jesus diz que aquele que crê nele, que anda nos seus caminhos, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei o que o pecado talvez tenha roubado, ou esteja tentando roubar de você, mas uma coisa eu sei. Se ele já roubou, Deus pode te restituir 7 vezes mais. E se ele está tentando te roubar, ele vai bater em retirada da sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, diz assim: Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em algumas versões dizem guerra um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Jesus, nós começamos agora te agradecendo esse momento da palavra, por tudo que o Senhor é, e pela maneira como o Senhor tem falado até aqui. O teu Espírito se moveu em nosso meio no louvor, o Senhor falou tremendamente conosco através da oração pelos enfermos, cremos também que o Senhor nos ouviu e nos responderá. E agora é um momento muito especial desse culto, onde a tua palavra será ministrada. E nós temos aprendido que a voz humana ela pode convencer, mas só o teu Espírito Santo é que realmente muda uma pessoa. E é a ação do Espírito Santo que nós pedimos essa noite aqui. Que tudo aquilo que roube a nossa atenção seja jogado de lado.
e a nossa mente esteja cativa, entregue totalmente, exclusivamente a Ti. Essa é a nossa oração. E oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, no finalzinho do verso 17, tem um trechinho aí que me chama muita atenção. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta ao povo, aos Gálatas, ele diz, olha, a carne guerreia contra o espírito guerreia contra a carne, de modo que vocês não fazem aquilo que vocês querem. Irmãos, eu comecei aqui falando sobre os malefícios do pecado, como o pecado é perigoso, e todos nós sabemos disso, amém? Amém ou não amém, irmãos? Amém. Todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Beabá do crente, beabá do cristão. Todo aquele que entrega a vida para Jesus, uma das primeiras coisas que aprende são os perigos do pecado. Mas eu pergunto para vocês, por que mesmo sabendo como o pecado é perigoso, mesmo sabendo como o pecado nos destrói, por que pecamos? Por que erramos? Eu tenho certeza, quem aqui já levou um choque? Levanta a mão. Ah, eu já levei, irmãos. A gente já levou choque, é ruim, amém ou não amém? Amém, é horrível. Por conta disso, ninguém chega em casa, pega um grampo de cabelo, um pedaço de ferro, chega na tomada e fala, hoje eu quero levar um choque. Ninguém faz isso. E se você faz, meu querido, eu te aconselho a procurar ajuda psiquiátrica. Você precisa de ajuda. Ninguém faz isso. Por quê? Nós sabemos que aquilo é ruim, nós sabemos que aquilo é uma coisa que traz malefícios para nós, porque já experimentamos. E se sabemos que o pecado é tão ruim também, é tão perigoso, porque às vezes, ou na maioria delas, ou em algumas delas, não conseguimos resistir ao pecado. Sabe por quê? Porque é uma guerra. Porque nós não damos a devida atenção ao pecado. Nós corremos o risco, às vezes, de colocar alguns pecados no pedestal, e outros a gente encara com uma naturalidade tremenda. Durante muitos anos, na igreja evangélica brasileira, o pecado que causava morte e destruição eram só aqueles relacionados ao sexo. Quando falava que alguém caiu, a primeira pergunta que se fazia, com quem? Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus trata a pessoa falsa e hipócrita de uma maneira muito mais firme do que a pessoa que cai no pecado sexual. O próprio Jesus, através do apóstolo Paulo, disse, olha, já falei para vocês, isso está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, que não se relacionem com as pessoas desse mundo. E aí a gente já acha que ele está falando de quem é das pessoas que não servem a Jesus. Mas aí ele complementa o texto dizendo, falando isso, não me refiro às pessoas do mundo, mas estou falando daqueles que se dizendo cristãos, e aí ele traz uma lista de coisas que as pessoas fazem, os hipócritas. Lá em Provérbios, a gente lembra, não sei se vocês lembram daquele texto onde Deus fala, existem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª que Ele abomina. E aí a 7ª que Deus abomina é aquela pessoa que faz fofoca entre os irmãos. Mas aí a gente acha que o fofoqueiro, não, tudo bem. E às vezes a gente até empresta o nosso ouvido para a fofoca. Ou seja, estamos fazendo a coisa que Deus abomina. Queridos, cuidado com o pecado. Pecado é pecado. Do mesmo jeito que a pessoa que pratica a imoralidade sexual está se afastando de Deus e se afundando na destruição, eu e você, se praticamos a mentira, a fofoca, a falta de domínio próprio, estamos indo rumo à destruição do mesmo jeito. Ou você acha que na porta do céu, ou do inferno, na verdade, vai ter uma entrada exclusiva para quem cometeu imoralidade sexual e uma porta onde o castigo vai ser mais brando, porque não, você não aprontou esse tipo de coisa, você só foi fofoqueiro. Não. Pecado é pecado. Pecado destrói, seja ele qual for. Amém? E queridos, como nós lemos no texto, às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que queremos. Sabemos que é errado, sabemos que está nos destruindo, mas não conseguimos fazer o que queremos. O apóstolo Paulo repete isso em Romanos, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o bem que eu não quero, o mal que eu não quero, esse eu pratico. E esse trecho do texto e a declaração do apóstolo Paulo já me faz encarar o pecado de uma maneira mais responsável.
E aqui a primeira coisa que Deus espera que eu e você entendamos: com o pecado não se brinca, seja ele qual for. Qual for. Não existe meio termo com o pecado. Não, eu vou até aqui, não. Não, mas o meu pecado não é tão grave, querido, é pecado. Não se acostume com ele, porque aos teus olhos talvez ele não seja. Soberba é pecado. Tratar as pessoas de uma maneira grosseira, estúpida, é pecado. Menosprezar aquele que talvez seja mais simples que você é pecado. E te coloca no mesmo patamar do bandido, do ladrão, do estuprador, isso diante de Deus. Porque quando se fala de consequência de pecado, nós temos duas instâncias: a instância carnal e a instância celestial. O que significa isso? Todo pecado tem um resultado, amém? A pessoa que matou, que estuprou, quando a gente fala de resultado carnal aqui no mundo, ela não vai colher os mesmos frutos que aquela pessoa que mentiu. Não, Deus é justo. Mas quando nós vamos para a instância celestial, quando o assunto é com Deus, Deus não vê o tipo de pecado, mas Ele vê pecado. Você entende isso? Amém? Então o pecado é uma coisa séria. O pecado, primeira coisa que você tem que entender, ele te rouba o direito de escolha. Jesus trata o pecado como um senhor e nós como escravos. Por isso Jesus disse: olha, aquele que crê em mim é livre. Livre do quê? Das amarras do pecado. Em nome de Jesus, se existe algum pecado que você trata ele como de estimação, você vai se libertar dele. Você crê nisso? Amém, irmãos? Eu sei que é o tipo de mensagem que talvez a gente não dá muito glória a Deus, a gente não pula. Mas eu espero em nome de Jesus que ela gere frutos e resultados dentro de você, como tem gerado dentro de mim. Transformação de vida, metanoia. Então não brinque com o pecado, porque ele rouba o teu direito de escolha. Eu conversava com uma pessoa esses dias, e essa pessoa compartilhava do tempo em que ele estava atolado no pecado até o pescoço. E ele falou para mim: uma das coisas que me chamou muita atenção antes de eu encontrar Jesus, é que quanto mais eu pecava, de repente o pecado se tornou uma coisa comum para mim, e eu não tinha mais peso de culpa. E queridos, era um pecado bem grave. Ou seja, o pecado roubou o direito de escolha daquela pessoa, ao ponto de se tornar algo comum. Cuidado. E aqui fica o primeiro alerta. Olha para a tua vida. Se é pecado, não interessa se existe peso de culpa sobre você ou não. É pecado, é pecado. Ah, Davi, mas tem a graça de Deus. O próprio apóstolo Paulo disse: é porque estamos debaixo da graça que nos entregaremos ao pecado? Não, muito pelo contrário. Por estarmos debaixo da graça, é que lutaremos contra ele com todas as forças que temos. A graça de Deus está sobre nós, sobre o ímpio e sobre o justo. Mas a graça está sobre mim para que eu seja salvo. Isso não me isenta da responsabilidade de lutar contra o pecado. Talvez já tenha se tornado algo comum na sua vida, mas esse texto nos leva a pensar que não é porque eu não sinto mais culpa que não é pecado. Eu não lembro o nome do pastor, mas me marcou muito, queridos. Eu ouvi isso há uns 7 ou 8 anos atrás, numa pregação. E esse pastor, ele disse: muitos crentes se entregam ao pecado e acham que não é pecado porque não tem peso de culpa mais sobre eles. E esses crentes têm que tomar cuidado, porque talvez não existe mais culpa, porque não existe mais presença do Espírito Santo. O problema não é pecar. Todos nós pecamos e nós vamos falar disso daqui a pouco. O problema é quando não existe culpa. Quando não existe culpa, alguma coisa está muito errada. Vocês estão entendendo o que Deus está tratando conosco essa noite? E o objetivo dessa palavra não é que você saia daqui, você não vai sair daqui cabisbaixo, se achando um derrotado, o pior pecador do mundo. Não. O objetivo dessa mensagem, dessa palavra, é que nós venhamos a criar consciência e lutar contra o pecado. E além desse primeiro ponto, sobre o pecado roubar
o nosso direito de escolha e nos escravizar. Eu quero que você também entenda um segundo princípio. Como nós lemos no verso 17, diz o quê? Que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Queridos, às vezes eu vejo dentro das igrejas uma preocupação excessiva por parte dos cristãos com tudo o que acontece à nossa volta. E como cristãos inseridos no mundo, a gente tem que se preocupar com as coisas sim, a situação política do nosso país, a situação do mundo, como o próprio Jesus disse: Pai, eles estão no mundo, então eu oro para que o Senhor os guarde no mundo, porque estamos no mundo, amém? Mas, meu irmão, eu quero que você entenda em nome de Jesus, o maior perigo que você corre não está à sua volta, mas está dentro de você. A guerra não está acontecendo à sua volta, a guerra está acontecendo aqui dentro. É a carne, e o termo aqui milita. Quando fala é contra, no original é milita, ou seja, é uma guerra acontecendo aqui dentro. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo, a política, isso, aquilo outro, mas, irmãos, o perigo maior está aqui dentro. A guerra está acontecendo aqui dentro. Sabe por que a gente tem que entender isso? Porque quando eu entendo que a batalha está aqui dentro, tomo uma postura de soldado. Queridos, quando eu venço, quando Deus me dá força para vencer essa guerra contra o pecado, o mundo pode explodir à minha volta. Mas o salmista disse: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo, sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu nunca vi um justo. Quem é o justo? É aquele que luta contra o pecado. E a gente está preocupado com as situações à nossa volta, mas, queridos, quando nos tornamos justos, e justos no sentido de justificados, quando lutamos contra o pecado, pouco importa o que está acontecendo à minha volta, sabe por quê? Porque à minha volta estão os anjos do Senhor me guardando. Ah, Davi, vai estourar uma guerra, vai acontecer isso e aquilo. Não me importa. Eu vou lutar contra o pecado, porque de mim Deus tem guardado. Dos meus, Deus tem guardado. A guerra está acontecendo aqui dentro. Eu não sei onde está a tua atenção. Eu não sei para onde você tem apontado as suas armas. Mas eu te convido essa noite a olhar para dentro de si mesmo. A guerra que acontece aqui dentro é a carne lutando contra o espírito. O pastor Fantini costuma dizer aqui que são dois pitbulls. Aquele que for melhor alimentado é o que vai vencer. Mas sabe o que me chama a atenção em cima disso que o nosso pastor diz? É que o pitbull do espírito, a gente tem que se esforçar para alimentá-lo. Mas o da carne parece que ele arruma comida onde não tem. Não é verdade? Alguém aqui tem que se preocupar em pecar? Não. O pecado, por sermos de uma natureza corrompida, e vamos falar disso daqui a pouco, é uma coisa natural, é uma coisa automática. A nossa luta deve ser para alimentar o espírito. Por isso, volte as suas atenções para onde a guerra tem acontecido. Para de perder sua paz com o que está acontecendo à sua volta. Se preocupe, leia, estude, o que tiver ao seu alcance faça, mas concentre a maioria dos teus esforços para dentro de si. Porque quando você faz isso, quando você toma a postura e entende onde a guerra acontece, você é vitorioso. Mas as tuas armas estão apontadas para fora e Satanás está fazendo a festa aí dentro. Só está preocupado com o trabalho de macumba que estão fazendo no centro, lá em Santo André, para você. Queridos, macumba não atinge crente. Obra de feitiçaria não atinge aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Entenda isso em nome de Jesus. Pode colocar meu nome na boca do sapo, como um pastor costuma dizer. É bem capaz do sapo se converter. Davi fizeram um trabalho, estou pouco me lixando. Mas Davi e o diabo que tenta contra a gente. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui já viu o diabo? Nós nunca o vimos.
Lá em Efésios diz que a nossa guerra não é contra a carne ou o sangue, amém? É contra o quê? Principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais. Ou seja, é uma batalha espiritual. Alguém aqui tem acesso físico ao mundo espiritual? Não. Então é uma guerra que não é nossa. É uma guerra que só quem pode guerrear é o nosso Deus e os seus anjos. Entrega na mão dele. Ele vai guerrear por você. A guerra maior está acontecendo. O que cabe a mim e a você está acontecendo aqui dentro. O que é da nossa responsabilidade está acontecendo aqui dentro. Vocês estão entendendo até aqui, meus irmãos? Amém ou não amém? Tem um livro do Bill Hybels, e o título é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? E o livro fala justamente sobre isso, e tem alguns temas que me chamam muita atenção. E Bill Hybels, ele fala que um dos maiores problemas do cristão hoje é cultivar uma imagem dentro da igreja que não é aquilo que ele realmente é. O dia que nós nos preocuparmos com aquilo que somos, quando ninguém nos vê, seremos vitoriosos. Pastor Neil Barreto diz que nós somos aquilo que somos no quarto de oração. Não adianta nada, meu irmão, se você não cultiva uma vida de oração na sua casa, você chegar aqui e levantar a mão e chorar na hora do louvor, ai que bonito, glória a Deus. Jesus nos ensinou lá em Mateus, que Ele quer ver aquilo que você é, na intimidade do teu quarto de oração. E vós, quando forem orar, não façam como aqueles que oram na praça para que todos o vejam, mas entra no teu quarto em secreto, que aquele que te ouve em secreto te recompensará. Quem somos nós aqui dentro, onde a guerra realmente acontece? Quem somos nós? Amém, Davi? Eu entendi esse primeiro ponto. O segundo ponto, o primeiro ponto é que eu não posso brincar com o pecado, porque ele rouba a minha força de escolher. Entendi também que a guerra acontece aqui dentro, amém? Amém, irmãos? Mas como vencer? E a resposta está no verso 16, leia aí comigo. O verso 16 diz, por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Queridos, o que é viver pelo Espírito? A palavra pelo aqui significa em função de. Eu, Davi, carnalmente, humanamente falando, tenho vivido pela minha esposa e pelo meu filho. As escolhas que eu faço na vida, debaixo da direção de Deus, é sempre pensando neles. Humanamente falando. E quando Deus me convoca a viver pelo Espírito, é entender o que o Espírito espera de mim e viver em função dele. Amém, Davi? Mas como eu vivo em função do Espírito? Irmãos, aqui é aquele café, bolacha e café com leite, não foge muito do que a gente está acostumado. Primeira coisa, palavra de Deus. Preguei sobre isso aqui na sexta-feira. Quer viver pelo Espírito? Então, se aplique a entender o que o Espírito quer te ensinar através da palavra de Deus. Nós queremos vencer os pecados, mas muitas vezes não sabemos nem o que é pecado. Vocês querem ver um pecado que Deus também abomina? Isso está lá em Tiago. A falta de compaixão pelas pessoas que precisam. Quer ver um outro texto bíblico que chama muita atenção? Quando Jesus diz, olha, cada vez que você fizer por alguém, cada vez que você der de comer a uma pessoa, cada vez que você der uma roupa para a pessoa que passa frio, cada vez que você visitar alguém que está preso, é como se você desse alguma coisa de comer para mim, é como se você vestisse a mim, é como se você me visitasse. Olha como isso é sério. Somos bons crentes, estamos aqui de segunda a segunda, cumprimos a nossa escala, glória a Deus por isso, e está certo, tem que cumprir mesmo. Só que deixar de fazer por aqueles que precisam é pecado. Cada vez que eu passo por alguém que precisa de um prato de comida e não dou, é como se eu ignorasse a presença de Cristo ali.
Eu já testemunhei, já falei aqui do meu carro. Meu carro, sabe aqueles suportes de copinho que tem no console ali? No meu carro agora tem 2, no outro só tinha 1. Aí Deus abençoou, agora tem 2. Olha aqui, graças a Deus. E ali, irmãos, eu e a Cris, nós brincamos, sem ser pejorativo, mas que ali é o dinheiro do povo. Desde que eu tinha um outro carro, que era um pouquinho mais antigo, nunca faltou moeda naquele console. Se você olhar meu carro ali no estacionamento agora, tá os 2 consoles entupidos de moeda. Irmãos, não acaba. E tem vezes que eu e a Cris, a gente dá uma dribladinha e tira ali para comprar um leite, para comprar um pão. E sempre que nós saímos, nós temos esse propósito. Parou no semáforo, está vendendo uma bala, eu compro. Ah, está pedindo um dinheiro, eu dou. Ah, Davi, mas vai usar para droga, vai usar... Está nas mãos do Senhor, faça como eu faço, irmãos. Quando está só pedindo dinheiro, sabe o que eu faço? Eu abro a janela do meu carro, eu pergunto o nome. Eu pergunto o que a pessoa vai fazer com o dinheiro e oro pela pessoa quando chego na minha casa. Não é muito melhor do que ignorar? Não é muito melhor do que fingir que não acontece? Não é muito melhor do que julgar? E, queridos, Deus nunca deixou faltar moedinha ali. Porque um dia eu entendi que quando eu não faço por essas pessoas, eu deixo de fazer para o próprio Deus e eu estou pecando. Se eu posso, claro. Outro pecado que passa batido na palavra de Deus. Questões familiares. Deus deixou claro qual a responsabilidade de cada um na família. A responsabilidade da mulher é tratar o marido como autoridade dentro do lar. E quando a mulher não faz isso, a mulher está pecando. E qual a responsabilidade do marido? Ver a esposa como parte mais frágil. E quando o marido trata a esposa como um cavalo, ele está pecando. Mas aí se torna rotineiro, porque a nossa vida a gente vive. E eu sempre tratei minha mulher assim, sempre tratei meu marido assim. Eu sou a esposa, mas eu sou o cabeça na minha casa. Está errado. Pecado. Biblicamente falando, não briga comigo. É palavra de Deus. Queridos, se não conhecemos a palavra, não venceremos pelo Espírito. Eu preguei aqui na sexta-feira e fica o desafio para você. A partir de hoje, leia pelo menos um versículo todos os dias. O problema é que às vezes a gente quer começar um relacionamento com a palavra lendo 1 hora diária. É difícil, irmãos. Não tenta, você que não tem hábito de praticar esporte, como eu, não tenta correr uma maratona de 10 quilômetros de primeira que você vai se lascar. Mas começa fazendo uma caminhadinha de leve na área verde. Aí um dia você vai conseguir dar uma volta, no outro você já vai conseguir dar 2, no terceiro dia você já vai dar uma corridinha mais de leve, no quarto dia você já dá 2 voltas correndo, depois de 2 meses você virou um maratonista. Mas se comprometa todos os dias, lê um versículo que seja. Mas separe nessa vida louca que a gente vive, um tempo com a palavra de Deus. Sabe também o que é viver pelo Espírito? Se envolver com a obra dEle. Preguei aqui semana retrasada que todos nós temos um chamado da parte do Senhor. Todos nós. Ah, Davi, eu não prego, você tem um chamado. Ah, Davi, eu não sei falar de Jesus, você tem um chamado. Todos aqui têm um chamado. Se envolva com a obra de Deus. Se envolva com aquilo que Deus tem para você. Pastor, chega no teu pastor, o que precisa? Precisa de alguém para olhar os carros, pastor, eu quero ser do corpo de obreiros, pastor, eu quero me envolver de alguma forma, e eu tenho certeza que o pastor vai te direcionar para algo, mas se envolva com a obra de Deus. Outra maneira de alimentar o Espírito é se relacionar com pessoas que vão te levar a um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Existe uma linha hoje aí no mundo, que são os desigrejados, né? São pessoas que se decepcionaram com a igreja e se reúnem em casa, se reúnem em qualquer lugar, menos em igreja. E amém, amém. Só que tem uma outra vertente que me assusta, que são os desigrejados virtuais.
São pessoas que não querem saber de igreja e acham que podem ter um relacionamento saudável só assistindo o culto pela internet. E essas pessoas tomam ceia pela internet. O pastor está ministrando a ceia, está assistindo ali na tela do computador e toma ceia pela internet. Irmãos, não vou julgar cada um. Mas cada vez que alguém me pergunta qual a importância, Davi, de eu frequentar uma igreja, qual a importância de eu me relacionar com pessoas na igreja, a resposta que eu dou é a seguinte: você é aquilo, ou seria melhor, você se torna aquilo com o que você se relaciona. Eu tenho um histórico de vida. Se eu passar a frequentar um bar diariamente, eu tenho ou não tenho chance de me tornar um alcoólatra? Tenho. Quando eu passo a frequentar uma igreja de maneira assídua, ali eu vou encontrar pessoas que vão me incentivar a ter um relacionamento com Deus. Ali eu vou encontrar pessoas que eu vou chegar arrebentado no culto e Deus vai usar pessoas para falar comigo, como já aconteceu comigo aqui nessa igreja. De eu chegar mal e vir um irmão me dar um abraço e eu poder desabafar, e aquela pessoa ser tremendamente usada por Deus para me levantar. Fala a verdade, irmãos, quando você vem para um culto de quarta-feira como esse, chega na hora da oração pelos enfermos e o pastor Carlos compartilha os testemunhos que ele compartilhou aqui, te edifica? Irmãos, eu entro em estado de euforia. Quando a irmã Kátia compartilha do tumor que ela tinha no cérebro, e os médicos deram poucos meses de vida para ela, e anos já se passaram e está aí com um filhinho lindo, isso me anima. Quando eu escuto o testemunho do pastor, amém, que seja profético, do irmão Vagnão, amém, irmãos, que seja profético, que se torne um pastor, porque ele já falou que ele quer falar do que Deus fez com ele. E aí eu escuto que a medicina deu 2 anos, e queridos, 2 anos sem melhora nenhuma, e como o pastor Carlos disse aqui, às vezes a gente duvida, e eu confesso aqui o meu pecado, eu duvidava. Cada vez que eu ia com a irmã Silvia no Hospital das Clínicas, e os médicos falavam, não tem jeito, são 2 anos, eles não falavam que não tinha jeito, mas eles falavam, até 2 anos, o que melhorar até 2 anos é o que melhorou, passou disso, mais nada. Irmãos, a irmã Silvia saía, e aquela mulher em lágrimas, e essas cenas me marcam, ela chorando falava, eu creio no meu Deus, o meu Deus é poderoso, o meu Deus vai fazer o meu marido melhorar, eu creio nisso. E aí nós pegávamos o Vagnão, queridos, era uma pessoa sem reação nenhuma, quem visitou ele sabe, ele não conseguia ficar nem sentado numa cadeira de rodas. E cada vez que a irmã Silvia falava, Deus vai fazer, eu dentro de mim ficava, Deus, consola essa mulher. Deus, que a irmã Silvia tenha consciência que não vai acontecer. E para calar a minha boca, e a boca de muita gente que não acreditava, depois de 2 anos, Deus despertou o nosso irmão Wagner, ele tem melhorado semana após semana. Cada quarta-feira eu trago um testemunho novo aqui, porque às quartas de manhã eu estou com ele. Agora essa de dormir, queridos, para a gente é uma coisa tão comum, o pastor Carlos falou aqui, mas depois de 2 anos, ele agora está voltando a dormir do ladinho da esposa dele, na cama dele. E ele não podia fazer isso, porque ele não conseguia ficar deitado, quieto, ele caía, ele se agitava, e agora ele está dormindo junto com a esposa dele. Deus faz, isso nos anima, mas são coisas que a gente só escuta quando vem aqui. Não imagine que você vai ouvir um testemunho desse no boteco. Não é na balada que você vai, estou na balada me divertindo, alguém vem e me conta o testemunho, queridos. Não. Pelo contrário. Quer alimentar o espírito? Se envolva com o ministério que Deus tem para você, se envolva com a igreja onde Deus te colocou. Tem culto de quarta, eu vou na quarta. Tem culto na sexta, eu vou na sexta. Tem culto no sábado, eu vou no sábado. Do domingo de manhã eu estou na EBD. Domingo à noite eu estou no culto. Domingo de ceia tem 2 cultos. Se der eu vou nos 2. Alguns irmãos falam, né, que você vai vir no culto de ceia? Domingo, eu vou de manhã porque daí eu já faço a minha parte, à tarde eu estou livre. Misericórdia. Não, se envolva. Eu gosto muito daquela ilustração do galinho. Já viu o galho seco quando pega fogo? Quando você encosta um no outro, meu irmão, incendeia. Se envolva com as questões ministeriais. E por último, quer alimentar o espírito, cultive uma vida de oração.
Sem oração não há comunhão com Deus. Imagina a seguinte ilustração. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você é casado. Os que não são, eu profetizo em nome de Jesus que um dia serão. Amém? Talvez demore 10, 15, 20 anos, mas vai chegar. Misericórdia, irmãos, calma. Não precisa... Queridos, imagina você que é casado. Eu vou completar 8 anos de casado agora em julho. Junho. Amém, irmãos? Julho. Tá vendo, irmãos? Olha, só na igreja uma coisa dessa mesmo. Só na igreja um irmão para te lembrar da data do seu casamento. Olha que graças a Deus. Oi, pastor. Só na igreja tem um irmão para me salvar desse jeito. Minha esposa está assistindo lá no berçário. Queridos, vou completar 8 anos de casado. Imagina como seria o meu casamento se nesses 8 anos a minha vida e a vida da minha esposa fosse só sentar no sofá, cada um no seu canto, dormir, sentar, dormir, sem se relacionar através da conversa, através do diálogo. Sabe o que aconteceria? O casamento não duraria 6 meses. Já não existiria mais casamento. E nós queremos cultivar uma comunhão com Deus, queremos vencer o pecado sem ter diálogo com aquele que pode nos fortalecer. Cultive uma vida de oração. Eu sei que na vida hoje como está, essa correria louca, desenfreada, às vezes é difícil. Mas faz como eu, pega o carro e sai orando dirigindo, só toma cuidado para não entrar em êxtase e bater. Mas vai dirigindo, vai falando com Deus. Está limpando a casa, fala com Deus. Está no teu trabalho, se deu uma brecha, fala com Deus. Mas cultive uma vida de oração. Deus espera ouvir a tua voz. Deus chega no homem que já era paralítico, cego, há anos e anos, e pergunta: o que queres que eu te faça? Eu imagino, Deus já sabia o que aquele homem queria, porque Deus é onisciente. Jesus sabia que aquele homem queria ser curado, queria levantar, queria andar. Por que Deus perguntou? Por que Jesus perguntou? Sabe por quê? Porque Jesus queria ouvir a voz daquele homem dizendo que ele precisava. Jesus queria entender, mesmo sabendo, ouvir da boca daquele homem o que era importante para ele. Eu quero, Pai, andar. Eu quero enxergar. Então, amém, que seja feito conforme você pediu. Deus espera esse relacionamento conosco. As coisas não vão acontecer num passe de mágica. Fale com Deus. Cultive um diálogo com Ele. Há quanto tempo você não toma alguns minutos para se fechar e falar com Deus? Irmãos, sentir a presença de Deus em grupo é uma bênção, amém? Não é? Quando você chega aqui na igreja, através do louvor, da palavra, das orações, não é uma bênção? Mas eu te convido a buscar essa presença sozinho no teu quarto. Eu falo por experiência própria, queridos, para mim, os momentos mais íntimos e mais espetaculares, gloriosos que eu já vivi com Deus, foi na intimidade do meu quarto. Foi sozinho. Quando não tem nada nem ninguém, ali eu rasgo meu coração e eu falo: Deus, é isso, o Espírito Santo vem com aquele refrigério e de repente você começa a chorar, a falar com Deus sozinho. E aí Deus começa a te dar direções, Deus começa a te fortalecer, e aí você sai daquele quarto disposto a enfrentar o mundo, na força do Espírito Santo. Faça isso. Cultive isso com Deus. Então, recapitulando, a única maneira de vencer o pecado é se fortalecendo no Espírito, e a gente só se fortalece no Espírito através da palavra, através do comprometimento com a obra dele, e através da oração. Amém, irmãos? Se coloque em pé para nós orarmos. Como nós falamos aqui, o pecado, ele é o mal de todos nós. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não nos permite. Lá em Romanos 6:23 diz que todos os homens pecaram e destituídos, afastados, longe estão de Deus, da glória de Deus.
Mas Jesus, naquela cruz, Ele se entregou, Ele morreu para que o véu se rasgasse, mesmo sendo pecadores, nós tivéssemos acesso ao Pai. Agora a nossa responsabilidade é lutar contra o pecado. Força nós não temos, nenhuma. O homem é corrompido. E por nós mesmos, sem a presença do Espírito Santo, se tivermos que escolher entre o certo e o errado, vamos escolher o errado. Mas na força do Espírito Santo, o pecado ele vai recuar e nós seremos vitoriosos dessa guerra em nome de Jesus e iremos satisfazer os desejos do Espírito. Amém, irmãos?